sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Hoje nós vamos meditar apenas em João 15:10. João capítulo 15, versículo 10. Cujo título é, repita aí, permanecereis. Vamos ler então este versículo, o versículo de número 10, no qual Jesus declarou: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Repitam. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Vamos ouvir só as mulheres. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Os homens aí agora. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. A última vez, todos juntos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Aleluia. Glória a Deus. Nós já vimos como neste discurso de Jesus, tão precioso, do versículo 4 até esse versículo aqui, até o versículo 10, do versículo 4 até o versículo 10, Jesus fez uso do verbo permanecer 11 vezes. Em 7 versículos, Jesus citou 7 vezes o verbo permanecer. Fez uso 11 vezes do verbo permanecer. Decifrando para nós essa metáfora, essa comparação que ele fez dele como a videira verdadeira, o Pai como o agricultor e nós como os ramos. Tá? E Jesus disse bem claro que o ramo que não der fruto, o Pai corta. E esse ramo cortado será lançado ao fogo, que representa o lugar de condenação, o mesmo de Satanás, dos demônios e de todos os ímpios. Haverá crentes lá, haverá no estado de condenação pessoas que foram crentes, mas que não foram salvas porque, sendo ramos na videira, não produziram o fruto do Espírito Santo. O fruto, que é uma palavra também repetida aqui nesse contexto, é o fruto do Espírito Santo. Crentes que não produzem o fruto do Espírito são crentes que foram convertidos, mas que não se santificaram. Porque se eles não produziram fruto, o problema não é da videira. Porque essa videira não é igual àquela primeira videira plantada no Antigo Testamento, que foi a nação de Israel, representada também por uma vinha plantada lá em Isaías capítulo 5. A vinha lá da raiz de Jessé tinha também a raiz de Adão, e por isso a videira lá é que não era boa. Agora, na nova aliança em Cristo Jesus,
Não há desculpas para nós, porque a videira é boa, a videira é excelente, a videira é Cristo. Se um ramo não produzir fruto, não é culpa da videira, é culpa do ramo. Então é o ramo que será cortado e lançado ao fogo, porque outros ramos nessa mesma videira produzem o fruto. Então, quem não produz o fruto, a culpa é dele. Ele é cortado e lançado ao estado de condenação. Por isso, haverá crentes no estado de condenação? Haverá. Já há crentes no inferno hoje? Há. Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, e não há exceções para isso. Então, quem não se santificou é um ramo na videira. O crente que não se santificou é um ramo na videira, um ramo na videira que não produziu o fruto de santificação, não produziu o fruto do Espírito. O agricultor, que é o Pai, corta e lança no fogo. Mas o fruto na videira, o ramo na videira que produz o fruto do Espírito Santo na sua vida, esses o Pai poda, o Pai limpa para que ele produza cada vez mais fruto, para que ele então progrida, para que ele cresça em santificação, produzindo cada vez mais o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito não é algo apenas que tem que ser produzido em nós, mas tem que ser aumentada essa produção cada vez mais. Cada vez mais amor, mais paz, mais alegria, mais longanimidade, mais bondade, mais benignidade, mais fidelidade, mais mansidão e mais domínio próprio. O Pai busca nos ramos o fruto. Se ele não acha o fruto, ele corta. Se ele acha o fruto, ele poda, ele limpa, porque esse ramo aí é promissor, esse ramo aí é bom. E o que nos faz, como ramos na videira, produzir fruto é perseverar na nossa santificação. Por isso Jesus repete 11 vezes o verbo permanecer, porque o significado do verbo permanecer é o mesmo de perseverar. Perseverança na qual Jesus condicionou a salvação, quando ele disse em Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar é sinônimo de permanecer. Jesus usa 11 vezes aqui o verbo permanecer, porque permanecer na videira significa permanecer unido a Cristo, permanecer convertido a Cristo, permanecer voltado para Cristo, meditando em Cristo, porque Ele é o Verbo de Deus, Ele é a Palavra de Deus. Isso significa permanecer. Permanecer não se trata de uma característica estática do ramo. Só permanecer é ficar parado, não. Permanecer para o ramo nessa videira, permanecer é uma característica dinâmica, em que ele está buscando nessa videira toda a seiva que ele necessita para frutificar, para produzir então esse fruto do Espírito. E assim fazer aquilo que Paulo disse, com outras palavras, a mesma coisa que Jesus está dizendo aqui, Paulo disse com outras palavras, em Filipenses capítulo 2, versículo 12, quando ele falou, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Em outras traduções existe assim, operai a vossa salvação com temor e tremor.
Eu já vi uma tradução que diz assim, ó, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. Portanto, permanecer não é ficar parado, não é algo estático, é algo dinâmico, em que esse ramo que somos nós está trabalhando, está operando juntamente com Deus, tá? Está então cooperando com Deus nessa santificação. Por isso que a santificação é uma obra realizada por Deus na nossa vida, mas com a nossa cooperação. Essa nossa cooperação é o que Jesus define aí pelo verbo permanecer, que seria a mesma coisa de perseverar até o fim, aí então, na nossa santificação. Das 11 vezes que Jesus citou nestes 7 versículos, de 4 a 10, o verbo permanecer, 2 dessas vezes estão aqui neste versículo 10. Quando Jesus, primeiro, na parte A desse versículo, ele nos dá uma ordem, demonstrando um condicionamento. Olha, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, permanecereis. E aí Jesus se coloca como um elemento de comparação. Nós temos que buscar em Jesus o modelo dessa permanência, o modelo dessa perseverança. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então Jesus usa 2 vezes aqui, das 11 vezes que Jesus faz uso do verbo permanecer, 2 estão aqui neste versículo 10. Ele começa a primeira parte então dizendo: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Repita só essa parte A. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Vamos começar pelo permanecer no amor, que foi a nossa pregação do sábado à noite, lá no versículo 9, né? Permanecei no meu amor, né? Permanecei no meu amor, foi a nossa pregação lá do versículo 9. Permanecereis no meu amor. O que isso significa? Permanecer debaixo do alvo do amor de Cristo. Permanecer debaixo do alvo do amor de Deus. Deus tem 2 alvos, tá? Deus tem 2 alvos. Aqueles que são alvos do seu amor, mas tem também aqueles que são alvos da sua justa ira, da justa cólera de Deus, que são chamados na Bíblia, inclusive, de filhos da ira. Vamos ver Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, onde Paulo diz que nós éramos como estes outros. Então, Efésios, capítulo 2, eu quero que vocês abram aí a sua Bíblia, para nós lermos juntos os 3 primeiros versículos. Efésios 2, de 1 a 3. Efésios 2, de 1 a 3. Quem encontrou, diga glória a Deus. Então leiamos juntos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos.
E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Olha como a palavra de Deus aqui, né, inspirada ao apóstolo Paulo, define os ímpios, define os pecadores que não são convertidos e, por não serem convertidos, não são filhos de Deus. Os que não são filhos de Deus são chamados aqui, veja, no final do versículo 2 e no final do versículo 3. Final do versículo 2, repita aí, ó, filhos da desobediência. Filhos da desobediência. E no versículo 3, filhos da ira. Filhos da ira. Não são filhos do amor, não são filhos da misericórdia, não são filhos da compaixão de Deus, são filhos da ira. Por que são filhos da ira? Porque são filhos da desobediência. Tá? São filhos da desobediência. O que Jesus está dizendo ali é o seguinte, né? Se me obedecerdes, vocês permanecem no meu amor, porque permanecem sendo filhos do amor. Mas se desobedecer, vai ser filho da desobediência. E filho da desobediência é filho do amor? Não, é filho da ira, tá? É filho da ira. Aquela frase está errada, viu? Aquela frase que às vezes você já ouviu muita gente pregando por aí, e aparece até aí nas redes sociais. Minha mulher ainda mostrou uma hoje aqui, com essa mesma frase, né? Que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Já ouviu essa frase? Mentira. É mentira. Deus odeia o pecado e odeia o pecador. O pecador não é filho do amor de Deus, ele é filho da ira, ele é filho da desobediência. Como nós também éramos, tá? Mas Deus quis nos alcançar pela graça, e ao nos alcançar pela graça, Ele nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus, e nós então permaneceremos na condição de filhos de Deus se formos obedientes. A condição é a obediência. A condição para ser amados por Deus é a obediência. Desobedientes não são amados por Deus, não, são odiados. Ah, Deus odeia? Deus odeia. O ódio de Deus não é pecado, o nosso ódio é pecado. Se você odiar alguém, você está pecando. Mas Deus odeia e Ele não está pecando por isso. Deus é impecável. Oh, mas odiar é uma palavra muito forte. As pessoas pegam aquele texto lá do Antigo Testamento, de Malaquias. Até os tradutores da Bíblia acharam muito forte usar a palavra ódio e usou a palavra aborrecer. Quando fala assim, quando Deus fala assim, amei Jacó e me aborreci de Esaú, não é isso? Se você ler no hebraico como está escrito no texto original, está escrito assim, Deus falando, amei Jacó e odiei Esaú. Não tem escrito me aborreci não, odiei Esaú. Aí os tradutores acharam odiar muito pesado assim para Deus, mas Deus odeia? Acho que não. Então eles tentam amenizar o negócio e colocam lá, me aborreci. Mas Deus disse odiou mesmo. Amei Jacó e odiei Esaú. É assim que está escrito nas palavras em hebraico, no texto original da Escritura Sagrada. Então, amados, o amor de Deus é condicionado à obediência. Tá? É condicionado à obediência. É por isso que, né, a sociedade que nós vivemos hoje em dia, essa sociedade hipócrita, tem a tendência de
cobrar amor, mas menosprezar a obediência. Eles querem ser amados sem ser obedientes, sem ser obrigados a obedecer. Eles não querem obedecer, mas eles querem ser amados. Eles querem que Deus os ame, mas não querem obedecer a Deus. Nós estamos em João capítulo 15 e nós já passamos pelo João capítulo 14, né? O ano passado terminamos o João capítulo 14 e nele tem um versículo mais ou menos semelhante a esse, na mesma temática da obediência. A obediência está aqui no verbo guardar. Guardar os mandamentos é obedecer os mandamentos, tá? Guardar os mandamentos é obedecer os mandamentos. E Jesus disse aqui no João 14, 23. João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Repita. Aleluia. Olha, se alguém ama Jesus de verdade, prove. A prova que alguém ama Jesus é a obediência, é guardar a sua palavra. Palavra e mandamentos é a mesma coisa. Hoje, para nós, mandamentos não são apenas aqueles 10 mandamentos escritos nas 2 tábuas de pedra, lá em Êxodo capítulo 20, no Monte Sinai. Para nós, mandamentos hoje é toda a palavra de Deus. O que Jesus chama de meus mandamentos é toda a palavra de Deus. E todos os mandamentos, todas as ordenanças, todas as ordens de Deus na sua palavra podem ser resumidas por uma única ordem, que você já sabe qual é. Qual é? Muito bem. Repitam todos: sede santos. O verbo ser aí está no imperativo. O imperativo é imperando, é dando uma ordem. Sede santos. Nós não fomos salvos em Cristo Jesus apenas porque Deus quis nos livrar da merecida condenação, da justa condenação que nós merecemos. Deus nos livrou dessa condenação para que nós sejamos obedientes a Ele. Ser filhos de Deus é ser obedientes a Deus, é ser obedientes à sua palavra. Tem gente por aí chorando, dizendo: Jesus, eu te amo, eu amo Jesus. Surgiu até uma turma dizendo assim: eu sou louco por Jesus. É coisa nenhuma, vai ver na prática. A prova de quem ama Jesus é que obedece a sua palavra, é que guarda a sua palavra, é que se sujeita à sua palavra, é que está submisso à sua palavra. E é por isso que Jesus diz aqui no João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Resultado disso? Meu Pai o amará. Aí o meu Pai o amará. Aí essa pessoa que ama Jesus e por amor a Jesus obedece a sua palavra, guarda os seus mandamentos, essa pessoa se torna o alvo do amor de Deus. Deus ama quem o obedece. Quem desobedece não está no alvo do amor de Deus. Quem desobedece está no alvo da justa
ira de Deus. Quem desobedece não é filho do amor de Deus, como Jesus. Jesus é o filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, está escrito que o Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Mas olha só, nos tirou de um império, onde nós estávamos debaixo do poder de um imperador. O imperador era Satanás, que imperava sobre nós para a desobediência. E nos transportou para um reino, onde nós agora estamos debaixo de um rei, do governo não mais daquele imperador sujo, mas de um rei que agora reina sobre nós para a obediência, a cujo rei nós devemos obediência. A salvação foi de graça, mas nós ficamos devendo a obediência. Ficamos devendo a obediência. E quem não obedece, Deus retira dele a graça e ele cai na desgraça de novo. Porque a graça permanece para a obediência, para não sermos mais filhos da desobediência. Filhos da desobediência, filhos da ira. Filhos da obediência, filhos do amor. Jesus deu para nós exemplo de obediência. O nosso modelo, por isso que ele diz aqui na segunda parte do versículo: eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e esse "i" significa por isso, no seu amor permaneço. Tem um texto em Hebreus, capítulo 5, que eu gosto muito de citar para vocês, e hoje eu quero que vocês abram para lermos juntos. Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Hebreus, capítulo 5, versículo 8, dizendo acerca de Jesus que, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Repitam. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus, embora sendo filho, filho com letra maiúscula, está com letra maiúscula aí? Sendo o Filho de Deus, perfeito, como homem, único homem, então, depois de Adão para cá, único homem concebido, gerado e nascido sem pecado, mesmo não tendo pecado, ele teve que aprender a obediência. Obediência é algo a ser aprendido. Portanto, é algo tanto a ser ensinado como a ser aprendido. Obediência é um aprendizado. A congregação é uma escola onde nós viemos aqui para receber aulas de obediência. Do que nós temos que obedecer, o que nós temos que obedecer, como obedecer, como praticar essa obediência. Porque Jesus disse: quem ouve a palavra, mas não a obedece, quer dizer, não a pratica, é semelhante ao homem insensato que edificou a sua casa. Essa casa aí é a vida espiritual, que você está edificando. Cada um é responsável pela edificação da sua própria vida espiritual. E aquele que ouve a palavra de Deus, mas não pratica, ou seja, não a obedece,
ele está edificando a sua vida sobre a areia, em solo instável. Ele não vai suportar as enchentes, as tempestades, as chuvas que virão e darão com ímpeto contra essa casa, não vai resistir às tribulações, não vai resistir às tentações, não vai resistir às más inclinações da própria carne, vai cair. E essa casa vai cair, e grande será a sua ruína. Essa pessoa será um crente no inferno. Você sabe que os piores seres humanos no inferno serão os crentes. Porque diferente de todos os outros que lá estarão também, tiveram a oportunidade de estar no céu. Receberam, enquanto estavam na terra, a boa orientação evangélica. Experimentaram, como diz em Hebreus capítulo 6, experimentaram a boa palavra de Deus. Mas apesar disso caíram. Apesar disso caíram, e na carta aos Hebreus está escrito: é impossível renová-los outra vez para arrependimento, porque esses já crucificaram novamente para si mesmos o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Gente que experimentou Deus, gente que conheceu Deus, gente que recebeu o Espírito, gente que recebeu palavra, mas não praticou, não obedeceu. Às vezes entre essas pessoas, até pessoas que foram aí pregadores, ministros, pastores. E como Jesus diz no mesmo capítulo 7, um pouco antes, até profetizaram em seu nome expulsaram demônios, e até em seu nome fizeram muitos milagres em nome de Jesus. E Jesus disse para eles: e eu lhes direi explicitamente: apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Quem não obedece não tem reconhecimento diante de Deus. Quem não obedece, Jesus não o reconhece. Até rimou, né? Quem não obedece, Jesus não reconhece. Apartai-vos, porque eu não conheço vocês. Obreiros da iniquidade. Essas pessoas serão as piores no estado de condenação, tanto no inferno como depois no lago de fogo e de enxofre, porque a gente imagina, né, que serão chacota do diabo e dos demônios e dos outros ímpios que estarão lá, porque tiveram toda a chance de não estar lá, mas não obedeceram à palavra que ouviram. Foram ouvindo palavra na vida e tem muita gente que cai na tentação chamada procrastinação. Já ouviu isso? Já ouviu essa palavra difícil aí? Fica procrastinando. Vou deixar para obedecer mais tarde. Vou deixar para obedecer quando eu estiver mais velho. Vou deixar para obedecer mais para frente. E aí nunca obedece. Procrastinar é adiar. Está adiando a sua santificação lá para frente. Enquanto isso, o coração vai se endurecendo, porque a desobediência endurece o nosso coração. A obediência amolece o nosso coração pelo quebrantamento. O quebrantamento, tem gente que pensa, né? Vou fazer um jejum para quebrantar a carne. Jejum não quebranta nada. Absolutamente nada. O que quebranta a carne é obediência. Quando você obedece, você faz o que a sua carne não quer que você faça, mas faz o que Deus quer que você faça. E quando você obedece a Deus, você se humilha. E quando você se humilha, é igual, né? Antigamente eu via minha mãe fazer isso na hora do almoço, né? Pegava aquele bife lá, tem aquele martelo, né? Aquele martelinho lá quadradinho, cheio de coisinhas.
batendo ali, moendo, quebrando aquele bife para ele ficar mais gostoso depois, mais macio, né? É assim que Deus quer quebrantar também a nossa carne, pela obediência. A obediência é o martelo que amolece a nossa carne. A desobediência deixa mais dura, mais empinada, mais soberba, mais rebelde. Aí o que Deus faz com esses? Deus resiste os soberbos. Ele dá graça aos humildes. E aí Tiago fala, então, qual que é o remédio? Tiago 4,7. Sujeitai-vos a Deus. E no outro versículo ele fala, acho que no 10, né? Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Como é que o servo se humilha diante do Senhor? O que o Senhor mandou, eu vou obedecer. Isso é humilhar-se. Humilhação é obedecer. Sujeitar-se é obedecer. O que o Senhor mandou? Está aqui. Ó. Tudo que o Senhor mandou está aqui. O que o Senhor mandou, eu vou obedecer. O Senhor mandou não adulterar, eu não vou adulterar. Nem com o olhar, nem com o desejo. O Senhor mandou não mentir, eu não vou mentir. O Senhor mandou não deixar de congregar, eu não vou deixar de congregar. Pode chover canivete. O Senhor mandou orar, eu vou orar. O Senhor mandou eu meditar dia e noite na palavra, vou meditar dia e noite na palavra. O Senhor mandou eu testemunhar, eu vou testemunhar, não vou me envergonhar do nome de Jesus, que Ele é o meu Salvador, a pessoa que eu mais amo no universo. O que o Senhor mandou eu fazer, eu vou fazer. Porque se eu não fizer, eu sou desobediente. Filhos da desobediência, filhos da ira. Filhos da obediência, filhos do amor. Não se iludam, tá? Do século 20 para cá, se criou muito essa história aí, tá? De Deus amando o pecador, de Deus amando o pecador, de Deus amando o pecador. E a primeira coisa que pregava o pecador é que Deus te ama. Ama nada. Ele está debaixo da ira de Deus. Os profetas, os pregadores, os apóstolos, Jesus, não pregava assim, Deus ama você, não. Ele pregava assim, arrependei-vos. Arrependei-vos dos vossos pecados. Produzi fruto de verdadeira conversão. Quando o coxo foi curado, Pedro pregou lá em Jerusalém, arrependei-vos dos vossos pecados, para que venham da parte de Deus tempos de refrigério, e Ele envie aos vossos corações Cristo Jesus. Não ficava passando a mãozinha na cabeça de pecador e dizendo assim, Deus ama você. Ama coisa nenhuma, você está pregando errado, é mentira. Eles não são filhos do amor, são filhos da ira, porque são filhos da desobediência. Filhos de Deus são filhos da obediência. Filhos da obediência são filhos do amor. E é isso que Jesus está falando assim, ó, se guardardes, quer dizer, se obedecerdes os meus mandamentos, as minhas palavras, permanecereis no meu amor, tá? Permanecereis no meu amor. A obediência, amados, é a chave da transformação da nossa vida. Por isso, quando Paulo fala da transformação, em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz, não vos conformeis com este século, quer dizer, com esse mundo, com esse sistema secular. A base desse sistema secular em que nós vivemos é a desobediência, é a rebeldia contra Deus. Como diz no Salmo 2, o mundo, os gentios, os príncipes desse mundo, os governantes, se levantaram contra o Senhor e contra o seu Cristo.
contra Deus e contra Jesus e contra a palavra de Deus, contra o verbo de Deus que é Jesus. Outro salmo diz assim, ó, as nações estão se afundando na própria cova que elas mesmas abriram. A cova que as nações abriram e que elas estão se afundando nessa cova, inclusive o Brasil, é o ateísmo. O mundo está dizendo, não queremos Deus, a não ser que seja um Deus, entre aspas, bonzinho, só que nos abençoe, mas não nos cobre nada. Não nos mande nada, não queremos suas ordens, não queremos seus mandamentos, não queremos que Deus mande em nós, não. Só queremos que Deus nos abençoe, nos prospere, nos enriqueça, nos dê de tudo nessa terra e depois Ele nos dê o céu. Mas não vem nos dar ordem, não, que nós não queremos obedecer. Não vem nos dar mandamentos. Não venha com essa palavra que nós não queremos obedecer essa palavra. É assim que as pessoas pensam, tá? É assim que as pessoas pensam. Que Deus deixa elas viverem do jeito que elas quiserem. Quem manda mandamentos, quem manda na vida delas são elas mesmas. Mas querem as bênçãos de Deus. E depois ainda querem a salvação. E depois ainda querem o céu. Eu fico impressionado quando eu estou assistindo pela televisão e todo artista que morre vai para o céu. É impressionante como eles falam, foi para o céu. Está lá no céu agora. E tem gente que já tem coragem de dizer, agora o céu está mais alegre, porque fulano foi para lá. Que é isso, irmão? Que é isso? O apóstolo Pedro declarou, 1 Pedro capítulo 4, versículo 18, que é com dificuldade que o justo é salvo. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Olha a dificuldade de Jesus. Jesus não precisou ser salvo, não, porque é o Filho de Deus sem pecado. Ele já era santo. Mas olha a dificuldade de Jesus aqui, como homem, uma vez feito homem, para aprender a obediência. Sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus, sem ter pecado, sem ser pecador, igual aos demais pecadores, a Escritura diz que ele foi feito semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Então, sem ter o pecado, mesmo sem ter o pecado, ele teve que sofrer para aprender a obediência. E nós? É por isso que Paulo disse em Romanos 8, somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros de Cristo, se sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Jesus sofreu para aprender a obediência, nós também temos que nos submeter a este mesmo sofrimento para aprender a ser filhos obedientes de Deus. Por quê? Filhos da obediência, filhos do amor. Agora, filhos da desobediência, filhos da ira. Nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, para permanecermos no seu amor, mediante a obediência da sua palavra. Ao obedecermos a palavra, ao perseverarmos na obediência à palavra de Deus, é que os nossos corações vão sendo quebrantados e vamos tendo cada vez mais experiência.
E aí Jesus disse, voltando lá ao Mateus 7, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ou seja, as obedece, é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa, ou seja, edificou a sua vida espiritual sobre a rocha, sobre o firme fundamento que é Cristo Jesus. As mesmas chuvas, mesmos ventos, mesmas enchentes, mesmas tempestades também darão com ímpeto contra essa casa, mas ela não vai cair porque está firme, edificada sobre a rocha. Deus, em Cristo, não apenas nos salvou, mas Ele já providenciou para todos nós, para cada um de nós, tudo o que nós precisamos para ser crentes firmes na rocha. Se alguém não for firme, é o ramo que não dá fruto. Ele é cortado e lançado ao fogo. Já recebemos de Deus, em Cristo, toda a graça. Por isso que ele disse, basta-te a minha graça. Já recebemos em Cristo toda a graça para suportarmos tentações, para suportarmos tribulações, para praticarmos, exercitarmos a piedade, para sermos pessoas de oração, para sermos pessoas que meditam na palavra, para ser pessoas que congregam, para ser pessoas que obedecem a Deus, para ser pessoas que praticam a palavra de Deus, porque nós já recebemos poder de Deus para praticar a palavra de Deus. É para isso que serve o poder do Espírito Santo. Quando Jesus diz, Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ele depois usa o verbo ser, e sereis minhas testemunhas. Ser testemunho de Jesus é pessoas que obedecem a Jesus, obedecem a sua palavra. Isso é possível com o poder do Espírito Santo na nossa vida. É por isso que Paulo diz que tem crentes que têm aparência de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Porque tem aquela aparência de crente, mas não tem poder para viver a vida santa. Não é fortalecido por Deus. E aí o que Jesus disse aqui, que nós já vimos no versículo 5, é: sem mim nada podeis fazer. Mas Paulo disse em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. É só com o fortalecimento que Deus nos dá que nós podemos então permanecer em Cristo, obedecer a sua palavra, obedecer a sua palavra. Nas últimas décadas foi pregado para as pessoas aí que o poder de Deus, que o poder do Espírito Santo é só para realizar milagre. E vocês viram que Jesus vai falar para muito milagreiro. O poder de Deus é para nos santificar. O poder de Deus é para aprendermos a obedecer. Ele nos dá poder para obedecer. Ele não só nos manda alguma coisa, Ele nos dá poder para obedecer o que Ele está mandando. Nós temos no Espírito Santo poder de Deus para vivermos a palavra de Deus. Quem não tem o Espírito Santo não tem esse mesmo poder para viver, para praticar de verdade a palavra de Deus e assim viver como filhos da obediência e, portanto, filhos do amor de Deus e permanecer nesse amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Glória a Deus. Foi bem compreendida por você essa noite, essa mensagem? Em João 15:10. Sábado vai ter o João 15:11.
Aleluia. Permaneça, então, em Cristo Jesus. Chegamos no versículo 10, do 4 ao 10. 11 vezes ele disse o verbo permanecer. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.